Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito Consolador da Verdade continuar nos iluminando, nos orientando acerca de nosso estudo, acerca de nossas despretensiosas reflexões, com o objetivo de conhecermos um pouquinho mais aquilo que vem sido prezado pela Boa Nova, ou como comumente muitos conhecem, pelo Evangelho. Nós estamos iniciando agora o capítulo 6, o Cristo Consolador, e de certo modo agora nós adentraremos a uma fase do estudo, que é uma fase, diríamos, um tanto mais profunda em relação ao último capítulo 5 que nós estudávamos. Eu, seguindo nosso roteiro, eu continuarei fazendo uma leitura e fazendo algumas observações, lembrando que agora nós iniciaremos uma linguagem, diríamos, mais evangélica. Portanto, aqui eu estou dizendo para que nos atentemos, pois o que eu falo defino como linguagem evangélica no sentido dos termos comumente utilizados, mas aqui eu começo a chamar a atenção porque haverá a necessidade de nós pararmos para refletir e redefinir cada um destes termos para que nós possamos fazer uma leitura mais aprofundada, uma leitura mais próxima da factualidade quando estas palavras foram proferidas. Ok? Continuando aqui então. O jugo leve. Nós estamos no capítulo 6, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é uma anotação de Mateus no capítulo 11, versículo 28 a 30. Aqui eu começo a chamar a atenção para esta passagem de Mateus, porque nós nos habituamos a ler passagens evangélicas ou passagens dos conhecidos apóstolos e acabamos, diríamos, dando uma conotação bastante poética. Então, sempre que ouvimos estas passagens, uma emoção já assume de início, como se nós estivéssemos a ouvir alguma coisa consolável. E independentemente se eu estarei entendendo ou não o que está sendo dito, independentemente se eu compreendo a profundidade destas palavras, eu tenho uma tendência a me sentir bem emocionalmente, porque o meu inconsciente já associa esta passagem, esta fala, como se fosse algo bom. E sendo algo bom, logo eu já me sinto bem, porque passo a partir do pressuposto que só me virá o bem. E aqui eu estou fazendo esta observação para que nós, exatamente por fatores psicológicos, prestarmos a atenção que muitas vezes é esse sentir bem que faz com que desviemos das profundezas das palavras. É exatamente muitas vezes este sentir bem que eu deixo de raciocinar e analisar de modo mais aprofundado o que estas palavras, o que a essência desta ideia quer me apresentar. Então aqui eu começo a fazer alguns apontamentos. Por exemplo, jugo e fardo. Como nós definimos este jugo? Quando nós lemos aqui na anotação de Mateus, tomai sobre vós o meu jugo. Como eu faço isso de fato? Como eu tomo o jugo de alguém? O que ele está dizendo aqui, é para que observemos, lembrando que esta é uma fala de Mateus naquilo que Jesus
houvera dito, né? Ou seja, quando Jesus quer dizer, tomai sobre vós o meu jugo, o que ele está dizendo exatamente? Quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, ele define como jugo aquilo que ele está sujeito, aquilo que ele estava sujeito, né? Ou seja, tomai sobre vós o meu jugo. Olhe o meu jugo, aquilo que, né? O que é o meu jugo? É aquilo qual eu estaria subjugado, aquilo a qual eu estaria submetido, né? Então é aquilo que eu estou sujeito, independentemente de minhas vontades, né? Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha que interessante, aprendei de mim. O que será esse aprendei de mim, né? Como assim aprendei de mim, né? Aprendei de mim não é aprendei comigo, né? Aprendei de mim. Observe bem como eu faço, mas o jeito que eu faço não é como você deve fazer, porque isso seria aprender comigo. Agora, aprender de mim seria observar como eu faço e você começar a construir para você mesmo um modelo de como você deve fazer. E não é exatamente como eu faço, porque minha história, meu conhecimento, eu tenho as minhas especificidades e o modo que eu faço é o modo que serve para mim. Agora você tem que aprender com você mesmo a desenvolver-se o como será o melhor para você. Então o que eu faço pode te servir de modelo e guia referencial, mas não pode ser especificamente o que eu faço, pois você é um outro ser, você tem outra história, outro conhecimento, outra experiência, outra condição espiritual, portanto deve ser diferente de mim. Então aprendei de mim, mas não aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. A minha mansuetude, ou mansitude, né? E a minha humildade de coração, né? Pode lhe servir de modelo referencial. Pode lhe servir de modelo referencial. Porque eu, embora estou subjugado e tenho um jugo que está como impositivo a mim, mesmo assim continuo manso e humilde de coração, porque o fato de eu estar subjugado, o fato de eu ter determinado jugo que, em outras palavras, né, meu livre-arbítrio é limitado diante de muitas coisas, nem por isso deixo de ser manso, nem por isso entendo isso como ruim. Isso não quer dizer que aquilo que eu estou subjugado é ruim para mim. Observe que aqui eu estou adentrando um ponto bastante, eu diria, bastante delicado, no sentido de que muitas vezes esse tipo de pensamento, que aquilo que eu estou subjugado é bom para mim, que eventualmente alguém utiliza para escravizar, para subjugar e dominar. Tá? E observe que quem disse isso foi Jesus. Então é Ele quem está dizendo, né? Não quer dizer que qualquer um venha nos dizer para que a gente aceite o que Ele está subjugando, né? O que Ele tem para oferecer para subjugar-nos. Aqui a gente tem que prestar atenção, porque essa questão do jugo é exatamente o que tem dado base para o domínio religioso ao longo dos séculos e milênios. É exatamente o que tem servido por base para as religiões, e muitos religiosos, em nome destas religiões, tentarem o domínio impondo sua verdade. E isso é o que tem gerado os grandes conflitos da humanidade, porque se é sabido que há guerras, é sabido que as ideologias religiosas são as grandes bases do pensamento da humanidade, ou seja,
Logo, as religiões são as bases das guerras da humanidade, dos conflitos, ainda que a título de estarem levando, buscando a paz, né? É claro que nós temos a todas as religiões exercendo um excelente papel na humanidade, mas não estou dizendo que isso é feito conscientemente, mas o que eu estou dizendo é que a hegemonia, a ideia de estabelecer uma ideologia e tentar expandi-la como verdade e o melhor para o mundo é o que tem sido base dos conflitos da humanidade. Isso em todas as escalas, desde as guerras aos conflitos dentro das famílias, porque alguém cria uma ideologia, né, estereotipa como verdade e passa a entender que todos devem pensar daquele jeito, senão deve ser excluso ou deve ser subjugado a pensar daquele jeito. Então tudo isso só para nós entendermos o quanto profunda é esta fala, quando a gente entra neste aspecto do jugo e quando Jesus faz a observação de ser manso e humilde, ou seja, eu posso ser subjugado por quem é manso e humilde, ou seja, eu posso ser subjugado por quem não tem desejo em me subjugar. Seria mais ou menos neste sentido que a gente começa a compreender o porquê que o jugo, né? Porque aqui Jesus está dizendo do jugo em relação ao infinito amor, né? Que ele vai chamar de Pai. Ou seja, o jugo do Pai, a vontade de Deus deve ser feita, né? O jugo do Pai eu permito seja feita, porque compreendo que o jugo do Pai, independentemente do que me aconteça, do que me ocorra, é sempre o melhor para mim. Portanto, sou manso e humilde diante do jugo que o Pai me impõe. E aqui na fala, quando ele menciona, aprendeis de mim, né? Que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, é no sentido de que todas as nossas questões, todas as nossas aflições, começamos a encontrar respostas nesta chave do jugo e do jugo a quem devemos, perceber como aquilo que deveria nos subjugar, que não são religiosos e nem religiões. É muito interessante isso, porque quando a gente está falando de Jesus, primeiro que Jesus não criou nenhuma religião. O termo cristão, cristianismo, foi criado pelo médico, também conhecido como apóstolo Lucas, anos depois da crucificação de Jesus. Então o próprio termo cristianismo, cristão, surgiu anos depois da morte de Jesus. Portanto, Jesus não estabeleceu nenhuma religião, Jesus não era cristão, Jesus não criou o cristianismo. Então o que ele está falando aqui é aprendei de mim, e o que ele está dizendo que pode ser um jugo, e eu posso perceber este jugo como suave e ao mesmo tempo perceber este fardo, então tudo como um fardo leve, porque este jugo qual eu olho não é o jugo das religiões e dos religiosos ou de qualquer homem ou comunidade humana religiosa, mas sim como o infinito sábio, como eu disse, Jesus carinhosamente vem chamá-lo de Pai. E aqui então ele encerra dizendo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, ou seja, o jugo de Jesus é suave. Jesus não percebia o jugo, a vontade do Pai como algo penoso. Ah, Deus quer que eu sofra, o Pai quer que eu sofro. Não, meu jugo é suave. Me é suave permitir a vontade de Deus, me é suave permitir a vontade do Pai. Portanto, o meu fardo é leve, porque o meu jugo provém do Pai.
portanto, meu fardo é leve. Eu não dou a outro homem, eu não dou a um humano imperfeito, desorientado ainda, recém-saído da selvageria animal, um sujeito ainda em transição evolutiva rumo ao humano em sua integralidade, mas ainda não sendo, de acordo com as definições biopsíquicas e sociais também, nós começamos a perceber que Jesus não entrega a estes o jugo. Por isso, na crucificação, ele sequer reclama, questiona, né? Porque o jugo dele era em relação ao Pai. Portanto, o fardo dele era leve. Item 2 aqui, agora Allan Kardec fazendo um comentário aqui. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aqui eu quero chamar a atenção pelo seguinte: todos os sofrimentos, né, nós falamos aqui, encontram sua consolação na fé no futuro. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que fé no futuro aqui tem quase nada a ver com o que comumente escutamos acerca de fé, né? Porque comumente fé é definida assim: vamos ter fé que aquilo vai acontecer, ou seja, vamos achar que aquilo vai acontecer, mesmo que não tenhamos motivos que venham levar-nos a compreender que aquilo possa se tornar um fato, né? Às vezes até ao contrário, vamos ter fé naquilo que tudo indica que vai ser, que não vai ocorrer, né? E aqui fé no futuro, a definição de fé aqui ela tem uma definição ligada acerca da compreensão, ou seja, fé no futuro, fé que algo acontecerá como deve acontecer, porque compreende o processo e o desencadeamento das coisas, portanto tem fé no futuro, tem fé como as coisas terminarão, porque compreende o desencadeamento e então passa a prever, ou melhor, provisionar o que virá no futuro. Então fé aqui no sentido de um vislumbre, no sentido de uma percepção no desencadeamento, em palavras diríamos mais científicas, uma compreensão da lei ação-reação, ou seja, compreendendo este processo, a fé no futuro é inevitável, porque logo vislumbra o desencadeamento de todas as coisas, do mesmo modo que nós prevemos que a Terra fará um giro em torno do Sol em 365 dias e 6 horas, nós prevemos que a Terra fará um giro em torno de seu próprio eixo em 24 horas e alguns segundos. Enfim, esta fé no futuro baseado numa compreensão acerca das leis que regem o universo. Então encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Confiança na justiça de Deus, né? Ou seja, a justiça de Deus não é a justiça dos homens. A justiça de Deus não é abarcável pela compreensão humana em sua totalidade. Pois se a justiça de Deus, definida por Deus, suprema, soberana e infinita justiça do universo, logo não pode ser compreendido por minha limitadíssima compreensão do que é justiça, né? Então, confiança na justiça de Deus, não confiança na justiça dos homens, porque é outro grande equívoco muito comum, é achar que justiça de Deus tem relação com a justiça dos homens. Na verdade, se nós fizermos uma análise mais aprofundada, observaremos que está muito distante. Embora a humanidade possa vislumbrar parte do que vem a ser esta justiça de Deus,
mas na verdade o que nós temos definido como justiça está muito, mas muito distante da justiça de Deus. A começar porque definição de justiça para a humanidade ainda está associada a direito, ou seja, a um descompasso unilateral. Justiça na humanidade ainda é definida como reação de partes que supostamente estariam oprimidas, ou seja, a busca pela tentativa de trocar de lado com o opressor, né? Ou seja, justiça na definição humana ainda tem uma predominância de inversão de lados, não de equilíbrio de lados, né? E embora às vezes isso poderia ser dito em palavras, mas o que a gente vê é um sistema de justiça onde há acusantes, né? Ou seja, ninguém elabora uma defesa alegando seus acertos e afirmando seus acertos e também afirmando seus erros, né? Ou seja, as partes só afirmam teus acertos, ou seja, uma tentativa sistemática de inverter os lados e não mostrar aquilo que seria justo, né? Ou seja, ninguém peticiona um processo judiciário dizendo, não, eu realmente matei, mas eu fiz até assim, eu realmente fiz assim, ou seja, vai apenas relatar aquilo que lhe seria favorável, né? Obviamente estou fazendo uma análise filosófica, não estou dizendo como os juristas deveriam se comportar, isto não é da minha conta, né? Aqui é apenas um estudo para nós entendermos o raciocínio por detrás de uma ideia que comumente é definida como justiça, ou seja, não tem nada a ver justiça, muito pouco a ver justiça como comumente a definimos como confiança na justiça de Deus. Por isso muitas confusões acerca dos estudos ligados à Boa Nova, ao Evangelho, exatamente por conta das indefinições, por conta de definições completamente distorcidas, logo o texto começa a não fazer sentido. Logo o texto começa a servir apenas para dentro de templos de pedras isolados, quietinho, e para fora do portão ninguém fala mais sobre aquilo, porque aquilo não serve para o dia a dia, no cotidiano, exatamente pela dificuldade de definir estes termos ou de compreender as definições ligadas a este termo. Então, como eu disse aqui, fé no futuro e confiança na justiça de Deus. Que o Cristo, olha que coisa interessante, quem que vai definir o que é fé no futuro e quem vai definir o que é justiça de Deus? Confiança, quem vai definir o que é confiança e quem vai definir o que é justiça de Deus? O Cristo não é o Alan Christian, não é o fulano, o ciclano, o beltrano, o líder X, Y, Z, é o Cristo. Observe uma coisa interessante, aqui está dizendo o Cristo. Porque aqui eu estou apontando, porque Jesus e Cristo, se nós aprofundarmos nos textos, normalmente são colocadas em circunstâncias diferentes. Quando se quer falar com uma definição específica à pessoa humana, Jesus, né, é bem categórico ser utilizado o nome próprio Jesus. E quando se quer falar também do homem, mas às vezes também daquilo que abarca a vivência daquele homem, aquilo que abarca a espiritualidade daquele homem, muitas vezes utilizamos o termo Cristo na definição de um estado de cristandade e não no intuito de definir como nome próprio. Então, que o Cristo, ou seja, que o estado crístico venha ensinar aos homens. Continuando então, sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida,
as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Bom, aqui, começa dizendo o seguinte: sobre aquela pessoa que não confia, não entende, não compreende, que nada espera após esta vida material transitória, ou que simplesmente duvida. Agora, simplesmente duvida aqui também é outra compreensão bastante distorcida, porque aqui simplesmente duvida não é no sentido de que não devemos duvidar, porque às vezes esta ideia aqui, não duvida de Deus, não acredito, senão você vai para o inferno, E aí a pessoa com medo começa a querer não duvidar, E aqui não é nesse sentido, ou seja, simplesmente duvida, não sabe, Ele duvida, ele não entende, ele não vai tomar algo como uma factualidade se ele não compreende. Então ele duvida, não sei, Mas não no sentido de que duvidar como processo, como parte do processo de construção do pensamento seja algo ruim. Na verdade, bem pelo contrário, É exatamente a arte de duvidar, a dúvida que vai nos gerar a possibilidade de obtenção do conhecimento, portanto, o desenvolvimento de nossa compreensão. Como ainda aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no resumo da doutrina socrática, onde Sócrates diz, anotado por Allan Kardec, que a real sabedoria consiste não no saber de todas as coisas, no sentido de que a real sabedoria não consiste na consciência de saber as coisas, e sim na consciência do que se ignora, Ou seja, e quem permite que venhamos a saber, a desenvolver a compreensão? A dúvida. Porque se nós partirmos do pressuposto que já sabemos, logo não temos mais aonde ir, logo não temos mais nada a aprender. Então é exatamente a dúvida que nos ensejará, que permitirá que revisemos os nossos conceitos, que aprimoremos os nossos conceitos. Portanto, a partir deste processo, o conhecimento vai se obtendo e a compreensão vai se ampliando. Então, a dúvida, neste sentido, ela é importante, Mas o que está colocando aqui é num outro sentido, ou seja, aquele que simplesmente duvida: eu não entendo nada, Sócrates, se dane, Sócrates, Allan Kardec, não entendo nada, não quero saber de nada. Então, é esse que não quer saber de nada, As aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura, porque não tenha nada que alimente o âmago, não tem uma compreensão que sustente a tua psicologia, não tem uma compreensão que sustente, que embase o desenvolvimento de tuas ideias para que ela possa olhar para o mundo e percebê-lo. E aí é quando, diante daquilo que nós chamamos muitas vezes de desafios, que Allan Kardec chama de provas e expiações, muitos sucumbirão, exatamente porque simplesmente duvidam, Porque nada esperam, a lei não vislumbram um processo de desencadeamento de todas as coisas, Pelo menos das coisas que ele vivencia, E com isso, então, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Não tem esperança, Lembra que eu falei da fé, Fé sempre associada à esperança, Por que ele vai esperar? Ele não vislumbra o desencadeamento de nada, não vai esperar nada. Vai esperar o quê? Se ele não vislumbra mais do que um minuto adiante, Então, como ele vai ter esperança se ele não vislumbra, E muitas das vezes o que ele supõe que vislumbra é o que os jornais negativistas, os jornais trágicos disseminam o tempo todo. Então, com isso, ele passa a ter, entre aspas, esperança
do que o jornal televisivo diz que vai acontecer, que está acontecendo o tempo todo, em toda parte. Então nenhuma esperança vem abrandar sua amargura, porque na verdade ele não tem esperança. Aquilo que ele percebe é apenas o negativo, o ruim, como por vir. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Né? Em outras palavras, vinde a mim, né? Olha aqui para mim, preste atenção em mim, e vós todos que estáis fatigados aí, preste atenção em mim, veja como eu estou sereno, veja como eu estou tranquilo, preste atenção em mim, e eu vos aliviarei, porque aprenderão comigo, observarão como é que eu faço, e com isso vós também aliviarei, né? É isso que quer dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. O que será esse vinde a mim? Vinde a mim como? Né? Como que eu vou até Jesus? Qual é o endereço dele? Onde ele mora? Qual é o nome da rua, o nome da cidade? Como ir até ele? O que será este vinde a mim? Ah, é mentalmente. Tá, mentalmente como? Né? Imagina Jesus, uma figura que alguém desenhou no quadro aí, que também imaginou, e aí eu imagino e mentalmente eu vou. Seria isso? Né? O que será este vinde a mim? Né? Então, o que eu estou aqui oferecendo como hipóteses, né? Alternativas, né? Vinde a mim, olhe para mim, olhem o que disseram de mim, olhem para a essência do que disseram de mim, e não pela letra que anotaram em relação a mim, mas pelo conjunto de ideias que escreveram sobre mim, que falaram sobre mim. Ou seja, não é nem o que uma pessoa ou um grupo disse de mim. Vinde a mim, eu não sou objeto de posse de religiões, eu não sou objeto de posse de fulano, de ciclano, de beltrano, de dom, de sub, de super, enfim, vinde a mim, não vinde aos aqueles que falam em meu nome, não, aqueles que falam de mim pra caramba o tempo todo, né? Vinde diretamente a mim, né? Olha que coisa interessante, né? Vinde a mim, né? Vinde aos meus intermediários e eu vos aliviarei. Não existe essa anotação. Então, qualquer tentativa de busca por intermédio, nós não chegaremos a ele. Vinde a mim. Né? É isso que o texto está dizendo. Continuando aqui então. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Tem uma coisa interessante na anotação de Allan Kardec, né? Jesus impõe uma condição, tem uma condição aí, para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Ele promete uma felicidade aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Bom, esse pedacinho aqui, né? Jesus impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos seus aflitos. O que seria felicidade na definição de Jesus? O que seria felicidade na definição de Jesus? Porque na minha definição pode ser comprar a casa, comprar o carro, conseguir o bom emprego, passar no concurso mais de 1000 por vaga. Para mim, felicidade pode ser estas coisas.
Pelo que eu li sobre Jesus e ouvi falar sobre Jesus e compreendi sobre Jesus, felicidade parece que não tinha nenhuma relação com coisas deste tipo, né? E qual seria então a felicidade, a definição de felicidade na percepção de Jesus, na percepção de um Cristo? Bom, hoje eu vou fazer uma sugestão, como eu volta e meia faço em várias obras. Este aqui é o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Sean Shaw Achor, né? Shaw Achor escreve esta obra, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esta obra, ela vem definir melhor felicidade, ela vem definir felicidade partindo da prerrogativa de uma psicologia positiva, partindo de uma construção alicerçada em ciência, né? Numa construção alicerçada totalmente na ciência, então não é pura e simplesmente na filosofia. Então isso aqui é uma pesquisa feita por Harvard. Harvard realizou uma pesquisa que perdurou por mais de 75 anos, sendo dirigida por 4 grupos de dirigentes de pesquisas, né? Ou seja, é tido como o maior estudo acerca do tema felicidade que a humanidade já viu. E Shaw Achor, então, é um membro que faz parte desse estudo e vem a relatar nesta obra aqui um pouco acerca da felicidade. Então, quem quiser começar a vislumbrar como seria a definição de felicidade que Jesus utiliza, eu sugiro ler esta obra, que aí vai começar a entender um pouquinho melhor a definição de felicidade que Jesus utiliza, não a definição de felicidade que comumente é utilizada muitas vezes, para que a gente consiga entender o porquê que esta felicidade que Jesus promete, muitas vezes muitos querem e não encontram, né? Exatamente porque não entenderam como que Jesus define felicidade. E se não entendeu como Jesus define, não vai encontrar nunca, né? Por isso precisa primeiro começar a compreender como Jesus definia a felicidade, ou pelo menos mais ou menos como ele definia, porque comumente é muito diferente como ele definia. Então, só para a gente aprimorar um pouco mais a nossa definição de felicidade, aproximar um pouquinho mais da definição de Jesus, ou pelo menos ficar um pouquinho menos distante da definição de Jesus, para que assim então possamos compreender de fato a proposta que ele nos apresenta, né? Continuando aqui, essa condição é a da própria lei que ele ensina, seu jugo é a observação dessa lei. Preste bem atenção, seu jugo é a observação dessa lei. O jugo de Jesus é a observação da lei. Agora, o que é esta observação da lei, né? Esta observação, a leitura do modo que ele compreendia, conforme anotado na questão 967 do Livro dos Espíritos, em que consiste a felicidade dos bons espíritos, né? No compreender de todas as coisas, né? Embora lá Allan Kardec, em uma tradução, utilize o termo conhecer, aqui eu estou adaptando a ideia, que é a ideia factual, mais próxima da factualidade, o termo compreensão, ou seja, no compreender de todas as coisas, é no que consiste a felicidade dos bons espíritos, ou seja, não tem dúvida das coisas, compreende por que as coisas acontecem como elas acontecem, compreende como as coisas acontecem e compreende aonde irá parar aquilo, né? Aonde aquilo vai dar, como será o desenrolar daquelas coisas do modo do qual elas têm sido no presente.
ele vislumbra o desenrolar daquelas coisas, né? Então nisto consiste a felicidade, ele sabe aonde vai dar aquelas coisas, ele sabe que independentemente do que cada coisa aparenta, cada situação, cada pessoa, ele sabe para onde aquilo está caminhando, independentemente das aparências, independentemente do que acontecerá, do modo que será analisado, mas ele compreende todas as coisas, e compreendendo, então ele vai ser feliz, porque ele vai perceber, né, que não há motivos para aflição. Então o jugo de Jesus é a observação dessa lei. Por isso que o jugo dele é leve. Meu jugo é tranquilo. Meu jugo é muito leve, né? Meu jugo é leve. Porque eu observo essa lei. Estou de olho nessa lei. Eu sei onde vai dar. Eu sei onde vai dar. Estou tranquilo. Tranquilo e favorável. Eu sei onde vai culminar. Eu sei que independentemente do que seja feito, do que seja intentado, há uma suprema força, há uma soberana justiça acima de todas as coisas. Então, estou tranquilo, né? Então, o jugo de Jesus é a observação dessa lei que eu fiz menção aqui, né, na questão 967. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Este finalzinho, muitas vezes, comumente, nós achamos que entendemos, né? E como eu disse, é exatamente a nossa viciação, né? Nosso modo de definir, né? Até as nossas definições de termos e palavras são um vício, né? Nós viciamos definir do mesmo modo e o tempo vai passando e a nossa definição sempre é a mesma, ou seja, nós temos uma tendência natural em fazer uma definição e estagnar, e isso vem se robustecendo com o passar dos anos, principalmente quando vamos envelhecendo. Por isso, bendito Pai, que escondeste certas verdades dos sábios dos sábios e dos doutos, e as revelastes apenas aos simples e aos pequenos, porque os pequenos não possuem uma petrificada compreensão das coisas, né? Eles estão dispostos a reaprender o tempo todo, né? Então, eu bendigo o Pai, né? Porque esconde certas verdades dos sábios e dos doutos, né? E revela sempre, revela apenas aos simples, aos pequenos, aos simples, aqueles que não são tão doutos, que não têm tanta estruturação, que não são tão detentores das factualidades na subjetividade, né? Pelo menos factualidade na subjetividade. Então aqui a gente começa a observar que no final, né, impõe como dever o amor e a caridade. Eu não vou enveredar pela redefinição de amor e caridade, né? Obviamente, não seria impossível fazermos isso agora, né? Mas só apresentando o indicativo, né, que o jugo é leve e a lei é suave, porque impõe como dever o amor e a caridade. Então, inexiste amor e caridade como algo difícil, é tão difícil. Então é difícil porque não tem nada a ver com amor e caridade, simples assim. Quando eu acho que algo é difícil é porque não tem nada a ver com amor e caridade. Porque quando, né, é imposto como dever o amor e caridade, o jugo é leve e a lei é suave. Olha que simplicidade, né? Muito simples, né? Como é simples, né? Esse jugo é leve e essa lei é suave, porque impõe como dever o amor e a caridade. Então, se impõe como dever o amor e a caridade, o jugo é leve e essa lei é suave. Meus amados irmãos, muita paz para todos nós.